Olá, turma. Mais uma questão de concurso aqui no nosso canal. Na questão de hoje, a gente está trabalhando com o número decimal. Então, diz o seguinte: dado o número 0,25, né, ou 25 centésimos, leia as afirmações e marque a alternativa correta. Aproveita aí, pausa o vídeo, vê se você consegue, depois dê continuidade, né? E não esqueça de se inscrever no canal. Então, na primeira afirmação, diz o seguinte: esse número pertence ao conjunto dos números naturais. Essa afirmação aqui, turma, ela é falsa. Para ser um número natural, tem que ser um número inteiro e não negativo. Ele aqui não é negativo, ele obedece essa qualidade, só que ele não é inteiro. Ele não é um número inteiro. Um número inteiro é um número que não tem um valor após a vírgula. Se tiver vírgula, tem que ser tipo. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Se eu pego o 2 é um número inteiro, não tem valor decimal. E se tiver vírgula, após essa vírgula só pode ter zero. Não pode ter nenhum outro algarismo que não seja zero. Então, aqui o 2 continua sendo inteiro, porque após a vírgula só tem zero, né? Zero é nada. Beleza? Então, a primeira afirmação aqui é uma afirmação falsa. Na segunda afirmação, esse número pertence ao conjunto dos números inteiros. Acabamos de perceber que não, né? Ele não pertence ao conjunto dos números inteiros, exatamente por ele ser um número decimal. Na terceira, esse número pertence ao conjunto dos números racionais. Essa aqui é uma afirmação verdadeira. Quando é que um número pertence ao conjunto dos números racionais? Para ser um número racional, esse número tem que ser um número que possa ser representado na forma de fração. E 0,25, 25 centésimos, dá para representar como fração. Como é que eu represento um número desse na forma de fração? Na parte de cima eu coloco o número sem a vírgula, então tirando a vírgula fica 25. Na parte de baixo eu coloco um 1, sempre um 1, é como se todo mundo tivesse sobre 1. E para cada algarismo após a vírgula eu coloco 0. No caso aqui eu tenho dois algarismos após a vírgula, então eu coloco dois zeros. Então 0,25 é a mesma coisa de 25 sobre 100. Então ele obedece, ele pertence aos números racionais. Para lembrar que todo número natural também é racional, todo número inteiro também é racional, e todos os números decimais que têm fim, decimais finitos, também são racionais. Quem é que não é racional? Uma raiz que não é exata não pertence aos racionais. Por quê? Porque o resultado de uma raiz que não é exata é um decimal com infinitas casas que não se repetem, não tem um período, por isso que não é racional. Quem mais não é racional? Não é racional também números como o π, que são números que têm infinitas casas decimais e essas casas não se repetem, não apresenta repetição. Então, apenas a terceira é verdadeira, resposta correta, alternativa D. Então é isso, turma, até a nossa próxima questão de concurso.